Mateus capítulo 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15, por gentileza, passaremos a ler um texto bastante conhecido, capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Mateus, quem encontrou, diga amém. Versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Podeis assentar, amados. Meus irmãos, faremos uma reflexão neste texto que lemos para a nossa edificação espiritual. Encontramos esta passagem que relata este fato de uma mãe que estava em desespero. Uma mãe que estava vivendo uma situação terrível por ver a sua filha que estava sofrendo por uma perturbação, por uma opressão. Imagina o coração daquela mãe ao ver a filha que era atormentada e sofrendo ao longo do tempo e não tinha como livrar aquela filha daquele sofrimento. Porque uma pessoa, uma vez, ela atormentada por um espírito maligno, um demônio, ela sofre terrivelmente. Quando ela é possuída, ela não tem consciência do que faz, ela perde totalmente o seu equilíbrio e ela passa a ser dominada inteiramente por aquele demônio. E aquela mãe via a sua filha naquela situação sem ter o que fazer. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E ela, sabendo da notícia e sofrendo tanto com aquela situação, ela então propôs no seu coração de ir ter um encontro com Jesus e clamar misericórdia por ele. Então nós observamos que aquela mulher, ela tomou uma atitude de fé.
E uma atitude de fé muda a nossa história. A nossa atitude de fé muda a nossa situação. E nós vemos que aquela mulher num vale de tristeza, de angústia, e ela reconhece o privilégio e a prioridade de Israel. Mas ela, percebendo que não tinha controle sobre aquela situação, então ela dirige-se até Jesus e apela por um milagre na vida da sua filha. E ela vai a Jesus, reconhecendo a sua generosidade incondicional, e por ver a sua filha que estava sofrendo amargamente. Então ela chega à presença do Senhor e clama-lhe por socorro. E disse: Senhor, socorre-me, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu acredito que ela esperava ansiosamente uma atitude de Jesus que pudesse imediatamente lhe atender. Mas ela começa a enfrentar uma outra situação, que nenhum de nós gostaríamos, mediante uma luta, um problema ou uma aflição que estivéssemos passando. E naquela expectativa, ela clamava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, socorre-me. Mas a Bíblia, ela relata que naquele momento Jesus não lhe responde simplesmente nada. Para quem está necessitado, aflito, ansioso, e sabendo que Jesus era suficientemente para resolver aquela situação, agora ela depara-se com um silêncio. Para quem está vivendo uma aflição, é angustiante, é terrível, quando a gente dirige-se a uma pessoa sabendo que ela é capaz de nos ajudar ou fazer algo por nós. E quando a gente dirige-se a esta pessoa, ela simplesmente não diz nada. Parece que aquele problema, ele se avoluma mais ainda do que é. Parece que o tempo é tão grande que a gente pensa não ter realmente solução. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude de fé, porque ela cria, ela sabia, ela confiava que Jesus era poderoso, era suficiente para resolver o seu problema. A filha estava escravizada, mas aquela mãe sofria as dores que aquela filha passava. E ela, vendo que Jesus não lhe respondera palavras, ela não desiste, mas ela continua insistindo, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Ao ponto dos discípulos olhar para aquela mulher e perceber ou ver a sua atitude, eles então dirigem-se ao mestre e dizem: Senhor, manda que esta mulher, que vem atrás de nós gritando, pede que ela se cale. Jesus, naquele momento, ouvindo os discípulos, Jesus responde não para ela, mas responde para os discípulos, dizendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra resposta que deixa aquela mulher, aquela mãe, certamente naquele momento sentindo um tanto desprezada. Primeiro, por não ter nenhuma resposta. Segundo, por ouvir
ele responder aos discípulos dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela sabia, porque ela era uma sirofenícia, e não havia de fato comunhão com os judeus. Havia uma distância, não havia uma comunicação. Na verdade, ela reconhecia isto, que não tinha o direito. O direito era dos filhos de Israel. Mas ela tinha fé no seu coração que movia para que ela chegasse até a presença do mestre e lhe fizesse esta petição. Porque ela cria que ele podia fazer o milagre. A nossa fé faz com que a nossa história seja mudada. Ela estava crendo. E, no entanto, ela não desiste, porque aquele que exercita fé, ele não desiste fácil, mesmo que ele vê a impossibilidade. Mas o escritor aos Hebreus escreve, capítulo 11, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. A fé, ela remove montanhas. A fé faz com que nós vemos o impossível acontecer nas nossas vidas. E aquela mulher estava numa atitude de fé, sabendo as barreiras, mas ela estava crendo que aquelas barreiras poderiam ser vencidas. E quando ela ouve Jesus dizer: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, naquele momento que ela ouve tais palavras, ela toma uma outra atitude, imbuída de um sentimento de fé, de confiança. Então, ela parte para um outro caminho, levada pela fé. Ela então vai para o caminho da humildade. Ela ouvir aquela palavra de Jesus, ela não ficou contrariada, ela não ficou revoltada, porque ela estava consciente que poderia ter uma resposta semelhante. Mas ela, humildemente, ela vai e prostra-se à presença de Jesus e lhe adora. E quando Jesus vê a atitude daquela mulher, prostrando aos teus pés e adorando, e mais uma vez ela dizendo: Senhor, socorre-me. Naquele momento, quando Jesus vê aquela atitude daquela mãe, ele não resiste. Naquele momento, aquela atitude, aquele ato, aquela maneira que ela conduz diante do silêncio e diante da informação que ele não era enviado a não ser as ovelhas perdidas de Israel, e humildemente aquela mãe se dobra na sua presença e lhe adora, dizendo: socorre-me, Senhor. Naquele momento, o coração do mestre foi tocado por aquela atitude de fé. E naquele momento, quando ele vê, ele responde e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mesmo sabendo que aquele ato era um ato que lhe comovia o coração, mas Jesus ainda persistia, mostrando para ela, mesmo ela exercitando fé, atitude de humildade, mas Jesus ainda estava manifestando
uma prova para que aquela mãe pudesse então mostrar que na realidade, acima de tudo, estava na sua vida, no seu coração, a confiança que Jesus podia lhe responder. É isto que nós devemos de fazer como servos de Deus, como filhos de Deus. Devemos de exercitar uma fé que nos leva a crer no impossível, que leva-nos a ver por detrás das montanhas, ver aquilo que na verdade é impossível a nós, mas é possível a Deus. Exercitar uma fé que, ao olhar nos recursos humanos, na capacidade humana, não vemos condições de alcançar ou de resolver. Mas quando nós exercitamos fé, nós vemos o impossível se tornando possível. Porque o nosso Deus, Ele não conhece o impossível. E aquela mãe prostrada, adorando, e quando ela ouve estas palavras, Jesus dizendo, não, é bom que tome o pão dos filhos e lança aos cachorrinhos, ela não desiste, mas ela tem uma resposta imediata, dizendo, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não sentiu diminuída. Ela não ficou irritada, revoltada, por Jesus não estar lhe atendendo. Aprendemos uma lição, que às vezes por colocar algo na presença do Senhor, e não termos uma resposta imediata, nós começamos a reclamar, começamos a maldizer, Deus não me responde, Deus não está me ouvindo. Será que eu estou em pecado? Por que Deus ouve A e B e não me ouve? Por que Deus respondeu fulano e ciclano e ainda não me respondeu? Calma, tenha paciência. Deus pode estar provando a sua fé. Deus pode estar provando o nível de confiança que você tem nele. Se você tomou uma atitude de fé para alcançar algo na sua vida, não desista tão fácil, mas continua crendo e insistindo, como fez aquela mãe. Ela persistiu, ela estava crendo que o Senhor podia lhe ajudar naquele momento, naquela situação. E quando ela replicou a Jesus com estas palavras, dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus então se comoveu, olhou para aquela mãe e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Oh, que exemplo maravilhoso. Que exemplo de atitude, de fé, que pode mudar a situação, que pode mudar a história, que pode mudar o curso das nossas vidas. Porque olhando, vendo que esta mulher considerava o seu problema insolúvel, difícil para ela, mas ela teve uma atitude de fé e acreditou que Jesus podia mudar aquela situação. Não sei qual é a situação que você está passando,
Não sei qual é o problema que você está vivendo, mas nesta noite a palavra de Deus está nos ensinando, nos dizendo que diante das situações difíceis, dos problemas difíceis, nós precisamos de tomar atitudes, atitude de fé. Não é atitude de reclamar, de maldizer, não, mas uma atitude de fé que vai levar com que esta situação seja revertida. São muitos os exemplos na Bíblia. Por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que padecera com aquele mal há 12 anos, buscando aqui, buscando acolá, recursos, solução para o seu problema. E nada adiantava. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos, todos os seus bens acumulados, mas ela não teve nenhuma solução daquele problema. Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, que estava ali por aquelas regiões, ela colocou no seu coração uma atitude de fé, dizendo com ela mesma: se eu conseguir chegar até a presença de Jesus, e eu conseguir tocar a orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Ela pensou assim e não ficou quieta. Ela não ficou parada. Ela pensou na possibilidade de aproximar de Jesus, que não era tão fácil, devido à multidão, mas ela creu que se tocasse a orla do vestido de Jesus, ela ficaria curada. E ela então toma a iniciativa de dirigir-se aonde Jesus estava. E ela vai. Agora imagina, aproximar de Jesus não era tão simples, não era tão fácil, devido à multidão que ele envolvia. Era muita gente, além dos discípulos, a multidão que acompanhava Jesus. Além disso, a multidão de pessoas, de famílias, que tinham seus doentes e queria levá-los à presença de Jesus, para que eles também fossem abençoados. Mas aquela mulher colocou no seu coração: eu vou até a presença do Mestre. E ela então, chegando perto daquela multidão, ela foi penetrando no meio daquela multidão. Talvez passando 1, 2, 3, 4, 5, introduzindo-se, pois o alvo dela era tocar a orla dos vestidos de Jesus. Certamente um chega para lá, empurra para cá, mas aquela mulher está indo, aos poucos ela vai se aproximando, e acredito que a fé ainda mais forte, aquecendo o seu coração, vai um pouquinho mais um pouquinho, esforça, dá mais um passo, dá mais outro, até o ponto que ela chega uma certa distância, que ela podia estender o seu braço e alcançar a orla dos vestidos de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca a orla dos vestidos de Jesus, ela recebe o milagre. E naquele momento, quando ela toca, Jesus sentiu um toque e pergunta aos discípulos: quem é que me tocou? Certamente o Pedro, que era o mais afoito, o mais apressadinho, procurou então logo informar o mestre, dizendo: mestre, a multidão te oprime, e o senhor pergunta quem é que lhe tocou? Mas Jesus responde imediatamente e disse: alguém me tocou diferente, porque senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher, naquele medo, porque ela era condenada pela lei,
que não podia aproximar ou estar perto de ninguém, nem mesmo da sua família. Ela era excluída pelo fato dela ser considerada imunda por ter aquela hemorragia. E agora ela temendo, pensando que ela poderia ser até mesmo pedrejada, mas ela não suportando, diante do milagre da bênção e a alegria que invadia seu coração, a sua alma, ela então revela: Senhor, foi eu quem te tocou. Aleluia. Uma coisa que parecia impossível, mas a fé levou aquela mulher a mudar a sua história. Vemos outra passagem bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 19, sobre o publicano Zaqueu. Era um homem da alta sociedade. A Bíblia diz que era um homem rico. Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, era um homem de uma vida, vamos dizer, sossegada, cobrador de impostos, e além do que ele ganhava, mas ele cobrava impostos acima do normal, do que era devido, e era muito rico. Mas um dia ele sentiu necessidade de conhecer quem é Jesus, porque ele ouvia muito falar de Jesus, e ele então assentou no seu coração que ele precisava de conhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, e como a multidão era grande, ele não tinha como ver quem era Jesus. Até porque os discípulos estavam em volta e eram um tanto parecidos com Jesus. Mas ele propôs no coração: eu preciso de ver quem é Jesus. Então, ele sobe numa árvore, num sicômoro, para ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu, e quando Jesus vem passando com a multidão, Jesus olha para cima e lhe chama pelo nome. Aquele homem que tinha uma vida completamente arruinada, uma vida que era considerada uma vida que, levado pela ganância, a ambição, ele era considerado um homem que roubava da comunidade, das pessoas. Mas Jesus, naquela oportunidade, ele queria fazer algo na vida daquele homem rico, da alta sociedade. Jesus queria mostrar para ele que sem ele, ele não era ninguém, mesmo possuindo riquezas, um bom nome, galgando uma posição na sociedade, considerado um homem rico. Jesus então chama pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. Jesus tem poder de transformar o mais vil pecador, o homem mais ímpio que seja, a pessoa mais errada que seja. Jesus tem poder de transformar a vida desta pessoa. Aleluia. E meus amados, encerrando, Jesus então vai até a casa de Zaqueu. E logo tem aqueles que são murmuradores, né, faladores. Fala: olha, Jesus vai hospedar na casa de um homem pecador. Jesus era sempre considerado assim. Ele come com os pecadores. Ele está no meio das pessoas. Olha aí, aonde Jesus está? Falando com a prostituta, no meio de ladrões, no meio dos pecadores. Irmãos, Jesus veio para salvar os perdidos.
Assim como eu e você éramos perdidos, Jesus veio para nos salvar, nos transformar e nos fazer verdadeiros cidadãos do céu. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus? Aleluia! E quando Jesus está na casa do publicano, certamente ele não tinha lugar para ficar de tanta ansiedade, de tanta emoção, mas no mesmo tempo de tanto aperto. Eu estou hospedando Jesus na minha casa. Imediatamente ele se rende a Cristo dizendo: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Olha o que a presença de Jesus faz na vida de uma pessoa. Olha o que Jesus faz na vida de uma pessoa perdida, de uma pessoa que está errada. A presença de Jesus faz nos ver a nossa miséria, os nossos pecados, os nossos erros. Por isso que nós, como crente, como servo de Deus, temos que ter a presença de Jesus dirigindo a nossa vida. Em nós tem que estar habitando a presença de Jesus, para que nós possamos estar sempre vendo aquilo que é errado, sempre vendo o pecado, enxergando o pecado e se desviando dele. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. E se nós estamos andando na luz, em nós não existe trevas. Se você está andando na presença de Jesus, na sua vida não existe, não reside o pecado. O pecado tem que sair, o pecado tem que ir embora, por causa da presença de Jesus nas nossas vidas. E Jesus, naquele momento, olhando e vendo a atitude daquele homem, ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. A história, a situação de Zaqueu estava sendo mudada naquele momento. Jesus está aqui nesta noite. Através do Espírito Santo e da sua palavra, Ele está aqui nesta noite. E Ele está aqui nesta noite para mudar também a sua história, para mudar a sua situação. Assim como Ele mudou a história daquela mãe que tinha aquela filha endemoniada, mudou a história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, mudou a história da vida de Zaqueu, e mudou também a história daquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, que ali estava esperando por uma oportunidade há muito tempo. Há 38 anos que aquele homem lutava com aquela enfermidade. Em determinado tempo, o anjo descia ali no poço de Siloé, em Jerusalém, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, ele ficava curado do seu mal, ou da sua doença. E aquele homem não tinha como se meter no tanque, e ninguém lhe ajudou. Até um dia que Jesus chegou ali, por ocasião da festa. Jesus vai, então, a Jerusalém. E chegando lá, perto do poço de Betesda, lá estava aquele homem, entre muitos outros doentes. Havia 5 alpendres, e diz que a multidão era muito grande. E aquele homem esperando uma oportunidade, mas não tinha. E Jesus chegou perto daquele homem, vendo as suas condições físicas e a sua ansiedade por um milagre, perguntou para ele: queres ficar são? Ele disse: Senhor, não tem quem me meta no tanque, pois quando a água é agitada, eu vou para me lançar no tanque, desce outro antes de mim. Uma bênção adiada na vida daquele homem, porque ele poderia ter sido curado muito antes, mas não tinha oportunidade.
Mas naquele dia, chegou o dono da vida. Chegou o médico por excelência. E vendo a situação dele, então, disse a ele: levanta-te, toma tua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou, tomou a sua cama e saiu. Logo adiante, os judeus perguntaram: mas não é lícito você carregar cama hoje? É sábado. Quem é que te mandou carregar cama? Ele disse: não sei. Ele não me falou o nome dele, não. Não sei quem. Eu só sei que ele chegou e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus está aqui nesta noite para fazer um milagre na minha e na sua vida. Coloque de pé. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Se é um milagre na sua saúde, se na sua casa, se um milagre na vida dos seus filhos, da sua esposa ou do seu esposo. Eu não preciso saber. Mas uma coisa eu devo lhe informar: que o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue e libertou a filha de uma mãe preocupada, aquele que mudou a vida, a história de Zaqueu, de um homem trapaceiro, de um homem ganancioso, de um homem ambicioso, enriquecendo ilicitamente, aproveitando de ocasiões e defraudando os outros. Jesus mudou a sua história. Muda a história de um homem paralítico há 12 anos na beira de um tanque. Ou melhor, há 38 anos sofrendo com aquela doença. Não de idade, mas de doença. Quando alguém não dava-lhe oportunidade dele se lançar naquele tanque, mas Jesus chega e resolve aquela situação. Oh, aleluia! Me lembro também do cego Bartimeu, que sentado à beira do caminho, esmolando, envolvido numa capa fétida, pelo suor e pela poeira da estrada, lá estava ele a mendigar. Aqueles que passavam, ele dizia: dá-me uma esmola. Possivelmente tinha alguém que parava e lhe atendia e dava-lhe alguma coisa, mas muitos passavam de largo e nem sequer lhe dava atenção. Mas um dia ele ficou sabendo que Jesus descia para Jericó. E ele pôs-se à beira do caminho, porque ele ouvia dizer que Jesus estava por ali operando milagres. E certamente ele disse: quem sabe será a minha vez? Quem sabe será o meu dia? Quem sabe Jesus poderá me ouvir? Eu vou me dirigir-se para lá. E lá se foi. E certo dia, em dado momento, ele começa a ouvir um barulho de alguém que estava feliz, de alguém que cantava, de alguém que glorificava. Ele pensou: certamente é Jesus que está vindo com a multidão. E de fato era. Certamente naquele momento ele sentia tanta emoção e pensando: é hoje, a minha hora está chegando, o meu milagre está vindo, é hoje que eu vou alcançar a minha vitória. E cada vez mais ele sentia emocionado
porque ele tinha no seu coração, ele tinha no seu pensamento, que ao gritar por Jesus, ele seria atendido. É esta fé que Jesus quer que nós tenhamos hoje, para eu e você alcançar o nosso milagre, para você alcançar a sua bênção, para que a sua história seja mudada a partir de hoje. E quando Jesus vai chegando, aquele homem não perde tempo, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E novamente os discípulos pedem para que ele cale, e a multidão continua seguindo. Em determinado momento, Jesus para a multidão e disse: pare aí. Aleluia. Quem é que está me chamando? Quem está me chamando? Você está chamando por Jesus nesta noite? Você está clamando por Jesus hoje? Você está clamando por um milagre na sua vida? Você está clamando por uma mudança de história? Diante daquilo que você tem visto que não tem solução humana, não tem recurso, humanamente falando, Jesus está perguntando: quem é que está me chamando? Alguém informa para Jesus dizendo: ah, é o cego Bartimeu. Então chame, traga ele aqui. Naquele dia, o milagre aconteceu na vida daquele homem. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O cego estava diante de uma grande oportunidade, como mendigo, como pobre, sem recurso nenhum. Ele estava diante de uma grande oportunidade. Eu quero riqueza, eu quero uma casa. Como não existia naquele tempo, quem sabe eu quero um cavalo para me andar, eu quero uma carruagem. Mas não, naquele momento ele disse: Senhor, que eu veja. Ele não estava pedindo somente visão, para que ele pudesse continuar a ver, mas na verdade a ansiedade dele era ver a face de Jesus, de quem tanto ele já tinha ouvido falar, do seu nome e dos milagres. Nesta noite Jesus está aqui para mudar a sua história. Cante mais alto. E eu quero convidar alguém nesta noite que quer mudar a sua história, na presença de Jesus. Vem à frente, nós vamos orar por você. Oh, aleluia. Dê um passo de fé. Jesus quer mudar a sua história. Oh, aleluia, venha, pode vir. Hoje é o dia em que Deus vai mudar a sua história. Você vai escrever uma nova história daqui para frente. Jesus te convida para isso. Não importa se é difícil, não importa se você tem pensado que não tem jeito. Venha, venha depressa, venha logo. Jesus quer mudar a sua história. Oh, aleluia, aleluia. Jesus quer remover a pedra. Jesus quer remover
Oh, aleluia. Mudar a sua história. Venha, venha. Hoje é seu dia. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai visitar o seu lar. Deus vai visitar a sua família. Venha, você que está doente, você que está enfermo. Venha, seja qual for o seu mal. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue, gastara tudo quanto tinha, mas aquele dia era o dia do seu milagre. E eu quero te dizer, hoje é o dia do seu milagre. Venha. Se é problema financeiro, venha. Se é problema de moradia, venha. Coloque na presença do Senhor. Você que deseja adquirir uma casa, um apartamento, você que deseja adquirir um carro, venha crendo no milagre que Deus pode operar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se é um problema conjugal, familiar, Jesus quer mudar a sua história hoje. Venha hoje, é hoje o seu dia. Estou esperando. Transforma minha vida, meu estado. Oh, aleluia, oh, aleluia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, aleluia. Venha, venha. Lázaro ouviu a sua voz. Jesus está te chamando. Aproveite as águas que estão agitadas hoje e se meta neste tanque. Mergulha nas águas que hoje são agitadas e receba o seu milagre. Só o seu nome tem todo o poder. Venha, Jesus te chama. Eu preciso tanto de um milagre. Você que não é evangélico e quer hoje ter um encontro com o Senhor, você que está afastado, venha também. Aproveite este momento. Jesus está te chamando. Ressuscita os meus sonhos. Oh, aleluia. Faz um milagre. Oh, muda, Senhor, história nesta noite. Me chama para fora. Ressuscita-me. Oh, Se eu preciso de um milagre. Quero convidar mais obreiros aqui à frente, por favor, vamos estar orando. Transforma minha vida, Alguns obreiros, estado. venha para nós estarmos orando. Jesus está aqui para confirmar bênçãos e milagres. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba seu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o teu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus está operando milagre aqui. Jesus está operando o milagre da cura. Jesus está operando o milagre da libertação. Jesus está operando o milagre de transformação. Jesus está operando o milagre de mudança da sua história. Ele está operando o milagre da mudança da sua situação. Oh, aleluia! Aleluia! Faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a voz. Vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Tu Senhor. és o Filho de Deus, quem vier estabelecer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para quê? Levante a sua mão e adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Aleluia. É bom
renova-se a pedra e deixa o milagre de Deus acontecer na tua vida. Sinta o milagre de Deus, sinta o milagre de Deus. Deus está operando milagres aqui. Renove a minha pedra, me chama pelo Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar. Olhe para mim, por favor. Já oramos.